Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre o BTLG11, que na minha visão, junto com a HGLG, representa os dois melhores fundos imobiliários de logística que temos aqui no país. E também algumas das melhores opções de investimento de longo prazo no mercado de fundos imobiliários, beleza? Inclusive, eu acredito que o investidor pode sim ter os dois fundos imobiliários na sua carteira de longo prazo, porque o portfólio de um fundo acaba complementando o portfólio do outro. Por exemplo, o BTLG possui quase a totalidade do seu patrimônio no raio 30, raio 60 de São Paulo. Por outro lado, você tem o HGLG, que possui boa parte do patrimônio no estado de São Paulo, mas possui uma diversificação geográfica com imóveis espalhados em outras regiões, por exemplo, com galpões em Goiás, também no estado do Espírito Santo e assim por diante. Então, são fundos que se complementam em termos de estratégia. Mas o foco do vídeo de hoje é o BTLG, então vamos para o seu relatório gerencial, onde de cara a gente vê que é um fundo que tem uma localização de imóveis bastante interessante. Então, quase a totalidade dos imóveis do fundo estão no raio 30, raio 60 de São Paulo. Isso tende a manter a vacância do fundo baixa ao longo do tempo, uma vez que, em caso de não renovação de contrato ou de uma quebra de contrato, a gestão tende a facilmente conseguir novos inquilinos para os seus imóveis. É um fundo muito bem diversificado, então um fundo que tem 33 imóveis em seu portfólio e possui 1,3 milhão de metros quadrados de ABL. É um fundo que tem um valor patrimonial de 5 bi e mais de 400 mil cotistas. Destaco também a qualidade dos top locatários desse fundo. Então, veja que os maiores inquilinos do fundo são empresas de altíssima qualidade de crédito, como Açaí, Amazon, Mercado Livre, Nestlé, Unilever. Então, são inquilinos que dificilmente irão dar algum tipo de dor de cabeça para o gestor do BTLG. Sem contar que nenhum inquilino desse representa mais que 7% do resultado da geração de receita do fundo. Então, isso confere ao BTLG uma previsibilidade de resultados bem interessante ao longo do tempo. E o terceiro destaque que quero trazer aqui é o trabalho realizado pela gestão. Então, desde quando assumiu o fundo, a gestão conseguiu gradualmente aumentar a distribuição de dividendos. Então, era um dividendo que lá em 2018 a média era de 33 centavos por cota e hoje, 2025, a média é 79 centavos por cota. E como que a gestão conseguiu fazer isso? Aumentando a diversificação do fundo imobiliário. Então, há pouco tempo era um fundo que tinha apenas 6 imóveis, hoje possui 33 imóveis. E, além disso, a gestão ela se desfez de alguns imóveis de regiões mais afastadas, como, por exemplo, imóveis em Camaçari, Feira de Santana, enfim. Então, fez algumas vendas em regiões mais afastadas e concentrou compras em regiões mais privilegiadas. Então, imóveis, em sua grande maioria, no raio 30, raio 60 de São Paulo. Tanto é que, se você olhar a carteira de imóveis do fundo, quase todos eles vão estar com a vacância zerada. O imóvel que tem a maior vacância é o BTLG Santo André, com 44% de vacância, mas é um imóvel que foi recentemente adquirido. Então, a gestão trabalhou bastante para essa geração de resultados do fundo ao longo do tempo. Então, esses são os principais destaques positivos desse fundo. Inclusive, é um fundo que, em termos de geração de resultado, está bem tranquilo, né? Então, tem uma DRE até um pouquinho mais chatinha de ser analisada em seu relatório gerencial, mas é um fundo que tem uma boa geração de resultado. Então, as receitas de locações variam ali entre 30,8 milhões e 32,5 milhões de reais ao longo dos meses. Então, é uma geração de receita que, pô, fica por volta disso mesmo, e o fundo acaba complementando essa geração de receita com um fluxo financeiro, com resultado financeiro que fica ali entre 8, 10 centavos por cota ao longo do tempo. Então, é um fundo que ele não tem uma geração de receita que funciona como um reloginho ao longo do tempo. Então, não é aquele fundo que todo mês vai gerar aquela mesma quantidade de receita, mas é um fundo que, ao longo do tempo, pô, conseguiu aumentar consideravelmente a sua distribuição de dividendos. E, além disso, é um fundo que, pela qualidade de imóveis e pela qualidade dos inquilinos que tem, tende a continuar entregando bons resultados ao longo do tempo. É um fundo que possui um resultado acumulado de 30 centavos por cota e
tem uma projeção com vendas de 34 milhões, o que deve gerar 71 centavos por cota. Então, é um fundo que consegue suavizar a sua distribuição de dividendos, estabilizar a sua distribuição de dividendos, muito em função desses resultados acumulados. Bom, o ponto que pode preocupar os investidores no longo prazo é a alavancagem que o fundo tem. Então, é um fundo que tem uma obrigação hoje de 623 milhões a ser quitada e também dívidas com o CRIs no montante de 126 milhões. Mas é uma situação que o fundo praticamente já endereçou. Por quê? Só de caixa, hoje, o fundo possui 333 milhões de reais. E, recentemente, o fundo firmou um contrato para vender alguns imóveis que devem reforçar o caixa do fundo e mais 300 milhões de reais. Então, essa questão do pagamento da dívida está muito bem endereçada. Então, veja, o fundo tem 333 milhões de reais em caixa e com a venda que recentemente realizou do WT Morumbi e do Work Bela Sintra, deve reforçar o caixa em 360 milhões de reais. Então, essas obrigações de 614 milhões de reais que deve ser cumprida no segundo trimestre de 2026 está muito bem endereçada. E o restante que sobra é uma alavancagem de 126 milhões de reais, que para o patrimônio que o fundo tem hoje de 5 bilhões de reais, a alavancagem aqui está bem tranquila ao longo do tempo. Então, esse hoje é o BTLG. E sem contar, gente, que no longo prazo é um fundo que tem um baita de um retorno. É claro, ele não tem o mesmo retorno, por exemplo, do que o HGLG 11, mas é um fundo que, no longo prazo, superou com folga o IMAB, superou com folga o IFIX e também o IPCA. Então, é um fundo que deve gerar bastante resultado para os seus cotistas ao longo do tempo. E tem que destacar aqui que o fundo passou a gerar resultado, bons resultados mesmo, a partir de 2019, que foi quando a equipe do BTG assumiu o fundo imobiliário. Por isso que, historicamente, pelo menos na minha visão, é que esse fundo ele não tem um resultado melhor ainda, porque até 2017, 2018 é um fundo que patinava bastante. Começou a gerar muito resultado mesmo a partir de 2019. Então, por esses motivos, eu acredito que é um fundo imobiliário que deve continuar entregando bastante resultado para os cotistas ao longo do tempo e hoje tem um dos melhores portfólios de imóveis de logística na Bolsa Brasileira e deve continuar entregando bons resultados para os seus cotistas ao longo do tempo, beleza? Então, sobre o BTLG era isso e espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos num próximo vídeo.